Exato, Maurílio, saindo de um tema importante para outro tema importante, vamos falar agora com o Fernando Brito, sócio da Globus, chegando aqui na nossa programação para a gente discutir mais, falar mais sobre seguro de vida. Bem-vindo, Brito, bom dia para você. Não estou te ouvindo, eu preciso verificar, vou pedir para você verificar se está mutado aí o seu áudio, por gentileza. Voltou? Agora sim voltou. Obrigada, Brito. Bom dia, obrigada pela presença. Já queria falar mais contigo sobre seguro de vida, inclusive, né, como esse instrumento pode ajudar os investidores a construir ou ampliarem, de fato, o seu patrimônio. Para começar, queria que você explicasse para a gente como um seguro de vida pode ser aí uma ferramenta até estratégica para quem está no início de uma jornada de acumulação de patrimônio. Perfeito, Paulo, bom dia. Ainda bem que eu não sou de TI, né? Então o áudio não saiu, eu vou falar um pouco de seguros aqui. Na verdade, para quem está acumulando patrimônio, eu tenho muito ponto, não só para quem está acumulando, né? De uma maneira geral, existe muito preconceito com o produto ainda. Muito por conta do canal a qual ele é comercializado, que muitas vezes é por grandes bancos. Então, tirando um pouquinho o preconceito do lado, ele pode ser bem estratégico para quem quer acumular patrimônio, para quem está em fase de acumulação, na verdade, porque todo mundo, independentemente da sua fase, tem riscos inerentes às incertezas. Olhando para alguém que está acumulando patrimônio, acabou de ter um filho agora, tem conta para pagar, tem que acumular recursos financeiros, é um pouco difícil ele parar para olhar na sua proteção em si. Porque se ele botar o dinheiro no seguro de vida, ele não tem para poder acumular, para chegar na independência financeira. Um pouco do seguro estratégico para esse tipo de perfil são os seguros com um prazo de tempo determinado. É isso. Se eu acabei de ter um filho, vou pegar o meu caso, por exemplo, acabei de ter a Maitê, tem 6 meses fazendo hoje. Eu sei que a educação dela vai durar pelo menos os próximos 20 anos, 20, 25 anos. O que eu fiz na minha pessoa física? Eu fiz um seguro de vida caso eu faleça durante esse período de tempo, durante 20 ou 25 anos. E eu sei quanto vai ser a parcela do início ao fim. Dessa forma, eu não me preocupo mais se acontecer algo comigo, em quesito de invalidez, em caso de falecimento, com a sua educação, com um padrão de vida. Porque o seguro de vida, no final das contas, ele é precificado de acordo com a chance de ocorrer o evento, com a probabilidade do falecimento. Quando você faz um seguro no banco, por exemplo, ele todo ano tem uma renovação, a idade passa, fica mais velho, fica mais caro, tem pegadinha, será que eu vou receber indenização ou não? Mas quando você faz uma estrutura em fase de acumulação pelo período que você precisa, você é cobrado pelo justo daquela operação. Então, só para efeito de números, uma pessoa solteira de 30 anos de idade que queira fazer uma operação de alavancar o patrimônio com seguro em caso de invalidez, para cada 1 milhão, essa pessoa paga por volta de R$ 76 por mês, é uma pizza. Então a gente brinca aqui que todo mundo que está em fase de acumulação, ela tem que tirar esses riscos inerentes no caminho, de não poder trabalhar, de uma falta precoce, de uma invalidez, e colocar esse risco para uma empresa que queira pegar esse risco efetivamente, né? E o seguro é a melhor maneira de se fazer isso, dado a alavancagem patrimonial. É o único ativo dentro do mercado, a renda fixa não entrega isso, as ações não entregam isso, porque toda aplicação financeira só entrega o tempo, né? Tem que ter tempo, taxa e rentabilidade. Então, nesse caso, o seguro de vida ele te dá alavancagem patrimonial de curtíssimo prazo. Aconteceu algo comigo amanhã, eu já tenho essa indenização. Então, a dica para quem está acumulando patrimônio é entender qual é o gap financeiro que teria caso não pudesse mais gerar riquezas e durante quanto tempo você precisaria ter essa alavancagem patrimonial. A partir disso, você encaixa o produto de acordo com o prazo e com o valor de proteção que você precisa. E tudo isso vai ter um valor fixo do início ao fim, só entrando a inflação. Para quem está acumulando recursos, é o melhor caminho para se planejar, seria fazer seguros com prazos determinados com valores fixos, que só aumenta a inflação, para não ter aquele problema de ficar mais velho, ficar mais caro e ter pegadinhas de não indenização. Então, para quem está acumulando, eu acho que um caminho interessante seria esse planejamento. Primeiro de prazo, quanto tempo eu vou precisar dessa alavancagem, e depois de valores. Qual é o valor financeiro que eu preciso, tanto para em caso de invalidez ou quanto para em caso de falta precoce. Inclusive, o Brito, a gente está falando aqui de pessoa física, quero falar um pouco de PJ também, porque tem muitas dúvidas, né, em relação a como os empresários também podem utilizar, né, do seguro de vida, por exemplo, como uma ferramenta estratégica na gestão dos seus negócios. Eu queria que você pudesse detalhar, de fato, até, né, quais seriam ali estes seguros, né, olhando mais para PJ, seguro de vida se facilita ou não também um processo, de repente, de sucessão empresarial, especialmente no caso ali de recompra de cotas após o falecimento de um sócio? Perfeito. A gente está tendo muita demanda aqui na Globus com relação a esse tipo de situação. Primeiro que o empresário, ele está muito no dia a dia do negócio dele.
ele acaba não se atentando ao valuation, né? Quanto vale de fato aquela empresa. E ele também não se atenta que se ele não se planejar, ele vai ter um contrato social que vai ser encerrado. E ele vai ter que honrar com aquele valor da cota do falecido. Ou seja, eu tenho um sócio hoje e talvez o meu cunhado seja meu sócio amanhã, né? E não é isso que a gente quer para uma empresa, para ela ter longevidade. O que a gente traz de diferencial nessa operação é que primeiro o empresário tem que saber qual é o valor da empresa dele efetivamente, para a partir daí ele saber qual é o gap financeiro que teria em caso de falecimento de um sócio, porque esse sócio tem as cotas. E se a empresa não estiver preparada, tanto no contrato social quanto em liquidez, quem vai entrar naquela cadeira, quem vai sentar naquela cadeira do sócio falecido vai ser o filho dele, vai ser a esposa, vai ser o irmão. Então, por isso que eu dei o exemplo que o cunhado pode acabar sendo o seu sócio, se você não se planejar. A estrutura, basicamente, é você entender qual é o valuation da empresa, supondo que é uma empresa que tem um valor de 20 milhões de reais, eu tenho 2 sócios, cada um com 50% desse equity da empresa. A empresa ela vai fazer uma adequação no contrato social, informando que, em caso de falecimento de um dos sócios, existe uma lógica de recompra dessas cotas. E aí você pode anexar essa lógica de recompra um seguro de vida, uma apólice de seguro de vida. Você pode ir a mercado, tirar o dinheiro do caixa, você tem N possibilidades de recomprar essas cotas. O seguro de vida, ele entra super estratégico, porque, como já foi falado anteriormente, ele é o único ativo de alavancagem patrimonial. E a empresa, então, ela pode fazer a contratação do seguro de vida em nome de cada sócio. Então, cada um dos 2 sócios contrataria um seguro, nesse exemplo, de 10 milhões de reais. A empresa faria os pagamentos mensais desse seguro e, em caso de falecimento de um dos sócios, a empresa ela receberia essa indenização. Então, entraria 10 milhões no caixa dessa empresa, que agora ela é capitalizada e, de acordo com o contrato social, ela vai ter a obrigação de recomprar as cotas da família do falecido, ela vai recomprar essas cotas dos herdeiros legais desse sócio que faleceu, fazendo com que as cotas recompradas elas sejam redistribuídas ou deixando em tesouraria ou redistribuídas para os sócios remanescentes da operação. Dessa maneira, você dá continuidade e longevidade à empresa, porque você acaba profissionalizando aquela operação. Porque imagina, eu tenho uma sociedade entre médicos, montamos uma clínica, ou somos advogados. Para você sentar nessa cadeira como um sócio, tem que ter uma especificação, tem que ter uma graduação, tem que ter uma especialização em cima daquilo. E muitas vezes os herdeiros daquele sócio falecido, eles não querem sentar naquela cadeira ou não querem seguir sendo empresários como o pai é, ou os tios são. Então, nesse caso, o seguro de vida ele pode entregar a liquidez para a empresa para que ela esteja capitalizada e, de acordo com o que foi colocado no contrato social, ela recompre essas cotas do sócio falecido, da família desse sócio falecido e redistribua essas cotas. E apenas um adendo final, e isso pode servir tanto para a pessoa física quanto para a pessoa jurídica, o seguro de vida, olhando para um público que tenha mais patrimônio, já tem um volume financeiro acumulado, que se poderia ser o caso dos empresários, ele pode entrar estratégico por efeito de sucessão, pelo simples fato de que a indenização não é considerado patrimônio do cliente, diferentemente dos demais ativos que ele tem alocado. Por não ser considerado patrimônio do cliente, ele não declara no imposto de renda dele. Enquanto houver a sucessão dele, essa indenização passa por fora do processo de inventário. Quando a pessoa é empresária, ela tem um risco jurídico de comunicabilidade dos passivos trabalhistas, dos passivos, N passivos potenciais que podem acontecer nesse patrimônio declarado no imposto de renda. A indenização do seguro de vida, por não ser justamente considerado patrimônio, passa por fora dessa comunicabilidade legal. Então, você garante a indenização em dinheiro, isento de qualquer tipo de tributação e isento de qualquer comunicabilidade legal jurídica para os herdeiros que vão entrar nesse benefício, serão os beneficiários. Então, olhando para empresário e para quem já tem recursos acumulados, o seguro acaba sendo bem interessante, desde que você escolha o produto certo. Tem que ter um produto certo para cada necessidade, e nós aqui estamos disponíveis para ajudar todos que tiverem dúvidas com relação a isso. Maravilha. Brito, eu tenho só um minutinho, né? Meu tempo está se esgotando, mas eu não tenho como não te fazer essa pergunta. Você falou de vários produtos e mais cedo você falou, né, em relação às pessoas não fazerem, de fato, às vezes, os seguros ali por conta do formato como às vezes são oferecidos em bancos. Um minutinho para responder. Quais as principais diferenças, de fato, dos seguros oferecidos por bancos e das seguradoras independentes como vocês, por exemplo? Quais seriam essas diferenças e os cuidados na contratação dos seguros? Legal, então falando rapidamente das pegadinhas, que se você se atentar às pegadinhas, você consegue fugir dos produtos que talvez não faça tanto sentido no longo prazo. Primeiro ponto é analisar o tempo de contrato. Se o tempo de contrato for anual, todos os anos o contrato se renova.
Se eu estou fazendo algo para pagar o meu inventário, que eu não sei quando vai acontecer, eu não posso ficar refém jurídica das renovações. Então, todo seguro que tem renovação, ele tem pegadinha. Faça seguros com prazo de contrato pré-definido, de pelo menos 10 anos. 10 anos, 15 anos, 20 anos, ou seguros vitalícios. Então, o que determina um seguro ter melhores qualidades do que outro no longo prazo é o tempo de contrato. Quanto maior o tempo de contrato escrito no contrato em si, não dito pelo vendedor, você consegue fugir de todas as pegadinhas. Então, tempo de contrato superior a 10 anos. Só por isso você consegue fugir de várias pegadinhas de indenização, contestação, enquadramento e uma série de coisas de cancelamento unilateral. Tempo de contrato é a dica para quem quiser ter um seguro de boa qualidade. Maravilha, obrigada, Brito. Informações importantes, sempre trazendo aqui, ajudando a gente também na construção de vários conteúdos para os nossos telespectadores. Até uma próxima oportunidade. Até a próxima, tchau. Até mais, obrigada. Fernando Brito trazendo, né, da Globus ali, trazendo visões importantes. Importante falar de tudo, viu, Bruno Musa? A gente fala aqui